Sem ônibus, Jardim Botânico sofre com retirada de linha e moradores andam quilômetros por transporte público. Acidente na W3, mulher atravessa no sinal vermelho e morre atropelada. Fim da era Cabral, ex-governador do Rio é preso, o segundo em 24 horas, aprofundando ainda mais a crise no Estado e na política. Os fatos do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde. A vida de quem depende de ônibus não é fácil, todo mundo sabe disso, né? Pior ainda quando uma linha para de rodar. Isso aconteceu há uma semana, quando a Aviação Pioneira suspendeu uma linha que passa pelo Jardim Botânico, alegando falta de segurança. Os moradores de um condomínio prejudicado têm que andar 8 quilômetros para conseguir chegar ao transporte público. Uma maratona. Quem depende de ônibus para trafegar pela Avenida do Sol, também conhecida como Estrada do Sol, que liga o Jardim Botânico a São Sebastião, entre os condomínios, está sem o serviço desde a quinta-feira passada. O jeito para alguns é pedir um Uber, para outros é fazer uma caminhada forçada. Tem alguns outros carros pirata que não é ônibus aqui, né? Que às vezes a gente costuma pegar, mas também às vezes demora e aí a gente... Como eu não me importo muito de andar a pé, eu falei, vou andando. Meia hora de caminhada. Meia hora de caminhada. A Avenida do Sol tem aproximadamente 8 quilômetros. Além da distância, tem várias subidas e descidas, o que torna o trajeto bastante cansativo. E se de dia parte da caminhada é debaixo de sol forte, à noite, o que acompanha os moradores é o medo de assalto. Isso tudo acarreta uma insegurança muito grande. Dona Marilene tem 71 anos e, sem opção, teve que encarar a estrada nesta manhã. Não há ônibus e aqui nós temos 3 linhas que passam por aqui. 3 linhas e agora nenhuma. Hoje de manhã, enquanto fazíamos a reportagem, apenas 2 ônibus passaram pelo trajeto. Seu José é jardineiro e esperou por mais de 3 horas na parada para tentar chegar ao trabalho. Desde 6 horas da manhã. Felizmente, não tem nenhum ônibus hoje. Os moradores planejam entrar com uma ação no Ministério Público nesta sexta-feira. Amanhã nós temos uma reunião na Sufisa, às 10 horas da manhã, onde vários síndicos, a comunidade usuária vai até o DFTrans pedir que essa fiscalização seja feita mais efetiva. E a gente está pensando seriamente, já estamos procurando documentação para entrar com ação civil pública contra essa empresa por ter tomado essa decisão sem comunicar à comunidade. A Secretaria de Mobilidade notificou a Aviação Pioneira. Se o serviço não for normalizado imediatamente, a empresa pode ser multada. A Pioneira diz que desde a confusão em São Sebastião na semana passada, quando 2 ônibus foram queimados, só tem circulado nas regiões onde a Polícia Militar garante a segurança. Pelo visto, não é o caso do Jardim Botânico. E aí a população, claro, sempre a mais prejudicada, né, Cláudio Humberto? Uma representação junto ao Ministério Público pode resolver, como os moradores imaginam? Pode resolver sim, porque esses administradores públicos se pelam de medo do Ministério Público. Portanto, é sempre uma instância de recursos da população desassistida, desamparada, vítima dessa covardia generalizada, dessa falta da presença do Estado, do governo, da polícia em locais que são essenciais. Se os jardins, se os condomínios do Jardim Botânico estão sofrendo com isso, você imagina, minha gente, o sofrimento dos moradores do Morro da Cruz, lá em São Sebastião, que foi onde aconteceu a queima do ônibus. Eles simplesmente tiraram os ônibus de circulação. A própria cidade de São Sebastião houve uma redução importante de ônibus. E onde é que está a Secretaria de Mobilidade? Em lugar nenhum. Está dizendo que vai notificar. Eles nem sequer monitoram isso. E essa coisa inútil chamada DFTrans, onde é que está andando essa gente? Onde é que eles estão no momento em que faltam ônibus nos condomínios do Jardim Botânico e eles são também suprimidos lá de São Sebastião? Que vergonha! O André Henrique aqui no WhatsApp disse que a Secretaria de Mobilidade está imóvel. Uma mulher morreu depois de ser atropelada na W3 Norte por volta das 8 da manhã. Maria da Silva, de 51 anos, não resistiu e morreu ainda no local.
O próprio motorista que causou o acidente chamou o corpo de bombeiros. Testemunhas disseram que a mulher atravessou a pista quando o semáforo ainda estava fechado para pedestres. É triste, é uma tragédia, né, Cláudio Humberto? Mas não deixa de servir de lição, né? Não se brinca no trânsito, né? Não se pode brincar no trânsito, assim também como a gente exige das autoridades de trânsito, que nos custam tão caro, né? Afora o faturamento da indústria da multa, nos custa muito caro em seus salários sempre muito bons, que são pagos, né? Preciso marcar uma presença mais efetiva na fiscalização do trânsito. Ou coisa difícil é você encontrar uma viatura de órgão de trânsito em horário de rush, por exemplo. Eles são muito bons em blitz. Em blitz eles são muito eficientes. Agora, para fiscalizar o funcionamento normal do trânsito, fiscalizar, por exemplo, o respeito à faixa, fiscalizar limites de velocidade, isso aí raramente se vê na nossa rotina nas cidades do Distrito Federal. Bate-boca no Supremo Tribunal Federal. A sessão de ontem foi marcada por troca de farpas repletas de pronomes de tratamento. A Corte discutia a incidência de contribuição da Previdência sobre adicionais e gratificações. O caldo engrossou quando o ministro Ricardo Lewandowski resolveu questionar um pedido de vista do colega Gilmar Mendes. Graças a Deus não sigo o exemplo de Vossa Excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. E faço disso um ponto de honra. Faço disso um ponto de honra. Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado. Do Senado, basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível. Incompatível com... absurdos que Vossa Excelência faz. Não, absurdos não. Vossa Excelência retire o que disse, porque não existe. Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. E eu repilo qualquer... Vossa Excelência, por favor, me esqueça. Olha, apesar de, como a gente disse, né, repleto aí de pronomes de tratamento, repleto de Vossa Excelência para lá, Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência de novo, Vossa Excelência novamente, depois de cada Vossa Excelência era uma luva pesada, estilo Mike Tyson, né? Pois é, mas é assim, o que a gente verifica, na verdade, é ali. O que estava em causa não era o tema que estava sob julgamento, né? São as relações entre os ministros que nem sempre são fraternais. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal criou arestas importantes na sua atuação no julgamento do Mensalão. Quem não se lembra dos serviços que ele prestou a determinados setores durante aquele julgamento? Aí você se refere ao ministro Lewandowski. Ao ministro Lewandowski, né? E também, quando o ministro Gilmar Mendes cita o comportamento dele como presidente do impeachment, do julgamento da Dilma no Senado Federal, aí tocou no ponto fraco, porque ele sabe que as atitudes, inclusive do fatiamento do impeachment, da punição da ex-presidente da República, afrontou o próprio Supremo Tribunal Federal. Não há nenhum colega de Ricardo Lewandowski que aprove aquela sua atitude, o seu comportamento como presidente da sessão do impeachment. O Palácio do Planalto classificou como uma afronta a invasão do plenário da Câmara por manifestantes que pediam intervenção militar. O presidente da casa determinou a prisão das mais de 40 pessoas que participaram da baderna na tarde desta quarta-feira. O grupo foi liberado horas depois, mas deve responder por danos ao patrimônio. Bom, democracia pressupõe liberdade de expressão. Todo mundo pode falar o que quiser, pode fazer falar a besteira que quiser, até mesmo a imbecilidade de pedir a intervenção militar. Agora, uma coisa é se expressar, outra coisa é fazer o que fizeram, né, Cláudio? O que tivemos ontem na Câmara dos Deputados foi um ato de violência, e de uma violência bárbara, própria de ignorantes políticos. O mesmo tipo de gente, a esquerda e a direita, que tem invadido também, ou tentado invadir, o plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tem invadido escolas, universidades, é gente da mesma laia. São pessoas que baseiam a sua pregação política na intolerância. É o sujeito que tem o que dizer ao governo, tem o que reivindicar e simplesmente bloqueia uma via pública, uma estrada, uma rua, prejudicando centenas, às vezes milhares de pessoas, às vezes até como ontem em São Paulo, milhões de pessoas, fazendo-as reféns dos seus interesses em razão do encaminhamento de qualquer reivindicação. O que a gente espera é que a polícia haja em todos os casos como agiu ontem.
notificando todo mundo, prendendo todo mundo e entregando-os à justiça e os enquadrando na lei. A lei proíbe esse... Esta manhã, o debate na Comissão Especial de Combate à Corrupção foi adiado mais uma vez, agora por falta de quórum. O problema é que assuntos polêmicos, como a criminalização do Caixa 2, estão longe de um consenso e líderes dos partidos prometem atuar para adiar a votação. Enquanto isso, o governo volta as atenções para a fase final da PEC, que limita os gastos públicos. Quem traz os detalhes ao vivo agora é Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Oi, Sérgio Amaral, que tempos difíceis, hein? Ainda bem que aqui na Band reina a paz, né? Porque realmente a situação está bem complicada aí fora, né? Tanto lá no Supremo, enfim, no Congresso Nacional. Agora, falar em Congresso Nacional, logo mais está prevista uma sessão extraordinária no Senado. Então, a primeira sessão extraordinária, exatamente para analisar essa PEC, que agora ganhou outro nome, PEC 55, que nada mais é do que a famosa PEC que limita os gastos públicos, né? Que coloca aí um teto. Então, os senadores vão iniciar esse debate aí. Ontem, o presidente Michel Temer convidou cerca de 80 pessoas para um jantar. A gente sabe que é uma característica muito grande dele, né? Esse diálogo, essa conversa. Então, nós temos aí imagens do lado de fora do Palácio da Alvorada, onde foi exatamente esse jantar. Cerca de 80 pessoas participaram, senadores, deputados, ministros. E, mais uma vez, ele falou sobre a importância de aprovar medidas, especialmente essa PEC aí. A imprensa não teve acesso, mas a assessoria chegou a divulgar aí um áudio que ele conversou lá dentro. E ele falou o seguinte, viu, Sérgio? Que o Brasil enfrenta uma recessão profunda e extremamente preocupante. Para reverter esse cenário ainda, de acordo com o presidente Michel Temer, são necessárias medidas amargas, né? Essa PEC seria exatamente essa medida amarga. Então, ele disse que o primeiro passo é tirar o Brasil dessa recessão, dessa crise, para depois começar esse crescimento. Então, esse discurso aí, esse tom, exatamente para que os senadores possam, na visão dele, compreender a importância de aprovar essa medida. A gente sabe que é uma medida polêmica, ele até mesmo já falou que é uma medida impopular, né? Várias escolas foram ocupadas, enfim, algumas manifestações por conta dessa medida, porque os críticos da proposta dizem que setores como saúde e educação necessitam de investimentos, né? De aumento de investimentos a cada ano, mas enfim, houve aí essa conversa, esse diálogo, e a gente lembra aqui que há todo um cronograma. A previsão é que no dia 29 deste mês tem a votação no primeiro turno dessa PEC e no segundo turno no dia 13 de dezembro, finalizando, portanto, essa etapa, e aí essa medida já começaria a valer no ano que vem. Sérgio. Muito obrigado, Renata. Bom, e inclusive a gente sabe, né, que de ontem para hoje o FMI, Fundo Monetário Internacional, divulgou mais um relatório de análise da economia brasileira, dizendo que o Brasil está realmente saindo gradualmente dessa recessão profunda, mas para entrar num ciclo de crescimento sustentável só se fizer reformas, inclusive a da Previdência, né, Cláudio Berto? Exatamente. A situação melhorou do ponto de vista do interesse de investidores no Brasil, né? Eles estão vendo que o governo está sinceramente interessado, parece sinceramente interessado em promover essas mudanças. Mas é preciso que as coisas aconteçam, não basta prometer a PEC do teto de gastos. Precisa colocá-la, aprová-la, colocá-la em vigência imediatamente. É tudo que o Brasil precisa, e daí o esforço do presidente Michel Temer, recebendo agora os senadores nesse jantar. Mas a situação no Senado parece definida. O governo conta com pelo menos 60 votos a favor dessa PEC. A seguir, mais um ex-governador do Rio preso. Dessa vez, Sérgio Cabral. Band Cidade volta já.